Provavelmente se você abriu esse vídeo é porque você já fez uma restrição calórica, já emagreceu e voltou a engordar. E deixa eu adivinhar, nesse processo que você fez ainda, você sofreu pra caramba, com bastante indisposição, mau humor, possivelmente alguma queda de libido, muita fome e no final das contas você recuperou, você está num efeito sanfona. Vamos aprender como é que faz uma restrição calórica de forma perfeita? Leandro, não é o meu caso esse. O meu caso sabe qual que é? Quando eu fiz eu perdi muita massa muscular. Então também vai servir esse vídeo para você. Aqui tem de tudo, então já clica no gostei e pelo amor de Deus se inscreve aqui no canal, tem que pedir pelo amor de Deus. Tá bom. Pessoal, primeiro, vamos lá. Quando você faz uma restrição calórica, é esperado que você perca gordura, mantenha a massa muscular ou perca muito pouquinho, uma coisa que você vai recuperar muito rápido e que você enfrente ali uma jornada que não é a mais fácil do mundo. Mas não pode ser extremamente desconfortável, a ponto de você não conseguir seguir aquilo, ou de acabar com a sua qualidade de vida. Quando você termina essa restrição calórica, corretamente, você não vai ter efeito sanfona. Ou seja, se qualquer uma dessas coisas foi diferente na sua vida, provavelmente você fez errado. E tudo bem, porque imagina, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero, inclusive o link está aqui na descrição, dá uma olhadinha. Porque é algo complexo, Eu vou tentar dar uma introduzida em vocês agora, para que vocês entendam pelo menos os conceitos básicos. Vamos começar com a nossa pincelada. Primeiro de tudo, um grandíssimo erro é fazer um déficit calórico exagerado. Tá? O que é um exagerado? Por exemplo, acima de 1000 calorias. Vamos supor que eu gasto parado, mais as minhas atividades físicas, 3000 calorias por dia. Se eu vou fazer uma dieta com 1500, eu vou experimentar tudo o que eu disse. Eu vou ficar muito indisposto, muito mal-humorado, a minha libido vai cair demais, a minha fome vai ser muito alta, eu vou perder gordura, lógico, eu vou perder retenção de líquidos, principalmente na primeira semana, o que vai me dar uma animada gigantesca, beleza, mas eu também vou perder muita massa muscular. O que acontece no pós? Eu tô muito necessitado de calorias. Normalmente, quando você faz um exagero no seu corpo para um lado, ele vai fazer um exagero para outro lado. Ou seja, fiz um déficit calórico gigantesco, automaticamente a minha fome vai ser gigantesca no período depois. Por quê? Níveis de ansiedade estão maiores, né? Leptina, grelina, tudo isso está muito alterado. E aí você não consegue largar a dieta e voltar a comer de boa. Não, você tem que compensar aquilo. Então você arregaça de comer, só que imagina que o seu metabolismo estava baixo. Porque cada vez que você coloca uma caloria menor, o seu metabolismo abaixa, o seu gasto energético abaixa. Então você vem e coloca uma caloria muito alta, você faz um superávit gigantesco nos primeiros dias. E você engorda muito rápido. Só que às vezes a massa muscular que você perdeu, você não recupera. Porque não dá tempo. E aí, você, por exemplo, perdeu 10 quilos, recuperou 12. Ou seja, colocou 2 na sua conta. Só que 1 de músculo ficou para trás. Então, na verdade, você ganhou 13 de gordura. E isso, em longo prazo, vai deixando a pessoa com mais gordura e menos massa muscular. Cada vez ela vai ficando pior, com o metabolismo pior. Então, o segredo, assim, isso é primordial. Fazer um déficit calórico de até 500 calorias. Quando você faz assim, talvez, tá, você que fez errado até agora, vai ter uma sensação do seguinte: eu acho que é muita comida, não vai dar certo. Vai dar certo porque é matemática. Não tem como ganhar da matemática, é impossível. Colocou 500 de déficit, o peso vai cair, você vai perder gordura. Só que a gente está muito associado o no pain, no gain, beleza. Só que o no pain, no gain, ele não pode sobressair o no brain, né, no gain, que é o sem cérebro, sem ganhos. Por quê? A inteligência tem que vir antes da gana. Porque senão não adianta. Então talvez a sua sensação é que você está fazendo uma dieta fácil. E por não estar sofrendo, o processo está errado. E na verdade quem está errado é você. Você vai ter essa percepção e está tudo bem. E aí você vai perceber que assim, mas isso aqui é muito fácil. Eu faço sempre. Então faz. Né? Então faz. Porque simplesmente se você manter aquele déficit por muito tempo, você vai perder gordura. Sem passar tanta fome. Sem ficar tão indisposto. Olha as palavras que eu estou usando, hein? Sem a sua libido cair tanto. E todos os outros sintomas que a gente já colocou aqui. Eu falei tanto, porque é normal, tá? Aí sim vem o no pain, no gain. Um pouquinho de necessidade, assim, de fominha, alguma coisa, às vezes vai passar. No começo não, às vezes mais pra frente sim. Um pouquinho da sua energia cair, consequentemente a sua libido cair, isso é normal, não é pouca coisa. Você não vai ficar disfuncional, não consigo sair da cama, não.
Só percebo que estou um pouquinho, né? De repente, às vezes até durmo um pouco mais. Tô percebendo que estou dormindo 20 minutos a mais, meia hora a mais. O corpo está um pouco mais debilitado. É um preço a se pagar, né, pelo tanto de gordura que você tem. E tudo bem. Só que é algo que você consegue passar de forma tranquila. Próximo ponto. Distribuição dos macronutrientes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Como calcular os seus macronutrientes, então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema se tiver qualquer dúvida. E você tem uma proporção adequada. Normalmente, eu vou falar aqui uma coisa genérica, certo? O que eu tô dando para vocês? Uma bússola. Então o GPS é perfeitamente onde é. A bússola é assim, ó, é pro norte, é para cá. Então é mais ou menos o que eu estou tentando, né, fazer analogicamente com vocês. Analogicamente estou falando em termos de analogia, né? É adequado que se coloque mais ou menos 2 a 3 gramas de carboidrato para cada quilo que se pesa e o restante em gordura. Então esse daqui é um grandíssimo erro. Essa distribuição, normalmente as pessoas acham que vão emagrecer muito mais fazendo uma dieta de proteína e gordura. E não é isso, tá? A dieta de proteína e carboidrato e reduzida em gordura, ela é mais eficiente para quem faz exercício físico e está perdendo gordura. Por quê? Primeiro, proteína você sabe por quê, né? Macronutriente que dá muita saciedade, muito conveniente que se tenha. Recuperação muscular, maravilha, você sabe por que está lá. E ok, como que você dá um bom treino? Tendo energia para treinar, tendo disposição para treinar. O que dá disposição? Ah, Leandro, pô, dormir bem, maravilha. E comer carboidratos. Quando você zera o carboidrato e aumenta a gordura, você tira o seu potencial de treino maior. Então, às vezes você vai achar que treinou bem. Não, eu fui lá e treinei bem, né? Não, isso aí não serve para mim. Tá errado. A sua percepção, ela é errada. Porque imagina só, pega um dia que você dorme mal. Aí você vai pra academia, você já chega lá meio cansado. Como é que você sai de lá? Aí eu dou um treino em você, te arregaço. Beleza, o Leandro me arregaçou. Tô um lixo, tô um bagaço. Tá bom. Agora vai pegar o dia que você dorme muito bem. Eu vou dar um treino ainda melhor. Eu vou te arregaçar mais. Aí você fala, não, eu saí melhor. Mas qual que dá mais resultado? Você fala, com certeza o segundo, né? Te levantou mais carga, fez mais repetição, fez mais técnica avançada, ele exigiu mais de mim. Só que a sua percepção do esforço foi melhor, porque você tinha comido muito carbo, porque você tinha dormido bem. No primeiro caso que a pessoa zerou o carbo, dormiu mal, ela não percebe aquilo, ela sai de lá um lixo, ela fala, não, hoje, olha, eu dei o melhor treino da minha vida. Não, você deu um treino ruim. Só que você saiu de lá muito cansado. É porque você já chegou cansado, você estava sem energia. Então façam a dieta de vocês com a presença do carboidrato. Logicamente, uma pessoa que tem uma insulina muito ruim, ela pode diminuir um pouco o carbo e subir um pouco a gordura, beleza, porque isso também vai facilitar o processo. Agora, via de regra, zerar o carboidrato não é algo bem-vindo. E aí, você fazendo isso constantemente, você provavelmente vai chegar algum momento que você vai estagnar. Porque aquelas calorias que fizeram você perder peso no começo não vão fazer você perder peso hoje. Isso é normal acontecer. E você precisa fazer um ajuste. Por exemplo, passei 2 semanas sem perder nada de peso. Nada, nada, nada. Poxa, vem ali e baixa umas 200 calorias e volta a seguir 100%. Mais 2, 3 semanas. E vai monitorando o seu peso toda semana. Então não quer dizer que começou com aquela caloria, vai terminar com aquela caloria. Ela pode precisar de ajustes. E na verdade ela vai precisar de ajustes em algum momento. E é justamente por isso que você não pode começar muito baixo. Porque a hora que estagnar, se você não tiver de onde tirar calorias, o que você faz? Você está ferrado. Ah, eu vou tirar mais ainda. Mas você não consegue tirar, já está muito baixo. Você não está conseguindo fazer nem essa dieta. Ou seja, é uma pessoa que tem data para acabar. Ela vai fazer dieta 1 mês. Aí 1 mês ela perde um monte de líquido retido, perde massa muscular, um pouco de gordura. Em 2, 3 semanas recupera tudo, fica frustrada, né, e volta a fazer o processo. E aí, de repente associa uma droga da próxima vez, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? Agora eu vou tomar um Ozempic, uma anfepramona, e vai acabando com a saúde, não vai conseguir o que quer, sempre vai ter o efeito sanfona, que às vezes é até pior, principalmente pro psicológico, né? E eu não tô falando nem só assim de me vi gordo e me vi magro, né? Uma bagunça de neurotransmissor, aí depois gera uma depressão, isso, a pessoa engorda mais ainda, quer dizer... Galera, pelo amor de Deus, vamos fazer a restrição calórica de forma correta. Em termos dos suplementos, existe também uma estratégia, que eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, de como usar os termogênicos. Você já entendeu sobre a dieta, sobre o treino? Então, você deve perceber o quê? Que o termogênico, você também não começa arregaçando no termogênico, até porque nem precisa. Então, dá uma olhadinha na estratégia como usar um termogênico numa dieta de redução de gordura corporal.